Mateus capítulo 6, verso 13 está escrito: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Outra versão fala assim: não nos exponha à tentação, mas livra-nos do maligno. Neste mundo ninguém está livre da tentação, de pressão da parte do inimigo. Nós temos uma tendência ao pecado. Você entregou sua vida para Jesus, para ser Senhor e Salvador, mas você não está livre, porque o inimigo, ele está cirandando ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para que nos destruir, e nós devemos estar atentos. A Bíblia fala que em Gênesis, Eva foi tentada por Satanás. Satanás, ele se incorporou numa serpente, e essa serpente falou: olha, certamente, se você comer do fruto que Deus proibiu, vocês se tornarão deuses, vocês conhecerão o bem e o mal. E Satanás ministrou desconfiança no cuidado, no amor de Deus, porque como é que Deus está nos privando de um fruto tão maravilhoso? E o inimigo conseguiu lançar uma semente de dúvida do amor de Deus. Ela foi tentada. A possibilidade de pecar era difícil, porque eles tinham um ambiente maravilhoso de paz, mas a serpente aguçou a curiosidade no coração daquela mulher, e ela comeu do fruto proibido e convenceu Adão a comer. Por conta disso, eles foram expulsos do jardim do Éden, e a partir daquele momento, eles iriam trabalhar duramente para ganhar o pão de cada dia. O que o Senhor quer falar conosco? Primeira verdade que eu vejo aqui, que eu quero compartilhar com vocês: a queda é um perigo real, e Jesus traz essa verdade. Não nos deixe cair em tentação. Jesus nos ensinando aos seus discípulos, e isso se aplica para nós: Senhor, não nos deixe cair em tentação. A tentação ou o teste, a tentação pode, do ponto de vista de Deus, pode ser uma bênção, pode nos fortalecer. Então eu vejo aqui as palavras não nos deixe cair, sugere a necessidade aqui que nós precisamos de ter orientação de Deus. Todos os dias, cada decisão, pequena ou grande, precisamos estar em comunhão íntima com o Senhor e depender dEle. Cada passo, entregar nas mãos do Senhor a nossa caminhada, nossas decisões, para que tudo quanto a gente fizer, a gente faça de acordo com a vontade de Deus, porque o caminho é minado, o inimigo coloca armadilhas no meio do caminho, e se a gente caminhar seguindo a vontade de Deus, você não será pego em nenhuma emboscada. Jeremias capítulo 19, ou melhor, capítulo 17, verso 9, fala assim que o coração do homem é corrupto, enganoso. Nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração é inclinado a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso, nós temos que nos render todo dia aos pés do Senhor em oração e declarar: Senhor, me ajuda, porque eu não confio no meu braço. A Bíblia fala: maldito é o homem que confia em si mesmo, maldito é o homem que confia nos outros, mas bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 fala assim: sede sóbrio, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando desesperadamente uma brecha para entrar, para aniquilar a sua vida, aniquilar os teus sonhos, aniquilar os planos que Deus tem para a sua vida. Quando os discípulos de Jesus estavam reunidos, e Jesus ensina essa oração, e eu quero destacar esta parte que é tremendo, que é maravilhoso, que é um alerta para nós como igreja. Não nos expõe à tentação, mas livra-nos do mal. Porque
Jesus, ele traz uma verdade para aqueles discípulos. Satanás vai tentar de todo jeito para impedir que o propósito de Deus seja manifesto através da vida dos discípulos. E ele iria utilizar diversos meios, maneiras, para impedir. Então Jesus traz essa verdade que nós devemos ser sóbrios, devemos vigiar, devemos orar sem cessar, e nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, não ignorar as astutas ciladas que o diabo ele arma. Devemos estar atento, como um soldado na guerra, ele não pode estar bebendo. Na guerra ele tem que estar sóbrio, ele tem que estar esperto, porque a qualquer momento o inimigo pode vir com todas as forças. Então ele tem que estar armado e tem que estar atento. Então ele não pode estar vacilando, não pode estar cochilando, ele tem que estar sóbrio e vigiando. E nós, como cristãos, temos que estar sóbrios, vigiando e orando sem cessar. Amém, queridos? Um dos maiores perigos na vida cristã que eu vejo é a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Oséias capítulo 6, verso 4 fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. E Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo está perecendo, o meu povo está sendo destruído, porque o meu povo não medita na palavra do Senhor, não lê na palavra do Senhor. Então, um dos grandes estratégias do inimigo é lançar enganos, confusão, para que a gente caia em armadilhas. A Bíblia fala de Jó. Todos já ouviram falar de Jó. Quando a gente passa por provas difíceis, a gente se lembra que a Bíblia fala que Jó passou por um momento muito difícil. Mas a Bíblia fala que Deus estava no seu trono e os seus anjos estavam ao seu redor, e se apresenta Satanás e vem com acusação. E Deus fala assim: viste meu servo Jó, o homem justo, íntegro, que se desvia do caminho mau? Ah, mas é muito fácil servir a Deus quando você é o mais rico de todo o Oriente, tem tudo, tem poder, tem status, tem 10 filhos maravilhosos, tem tudo do bom, do melhor. Deixa eu tocar nos filhos, deixa eu tocar nos bens, deixa eu tocar na saúde dele. Eu quero ver se ele vai ser fiel a Deus. E a Bíblia fala que Deus permitiu que Satanás tocasse nos filhos de Jó. E a Bíblia fala: os 10 filhos morreram. Houve um tufão e a casa caiu. Estavam festejando o aniversário de um dos filhos, um dos irmãos, e a casa caiu e todos morreram. E veio aquela notícia bombástica: todos os teus filhos morreram e não houve um sobrevivente. E Jó dobrou o joelho e disse: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus falou: viste meu servo Jó, continua fiel, deixa eu tirar os bens dele, levar ele à pobreza, eu quero ver se ele vai continuar fiel ao Senhor. E Deus permitiu. De repente, abruptamente, veio só notícia de desgraça. Roubaram as ovelhas, roubaram os gados, queimaram tudo que tinha no campo. E veio a notícia, ele falou: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E de repente vem a mulher dele e fala: escuta, você foi fiel a Deus, olha que Deus te deu em troca, amaldiçoa teu Deus e morra. E a Bíblia fala que Jó não pecou e continuou firme. E a Bíblia fala que Jó passou por aquele momento muito difícil, mas no final Jó teve um encontro pessoal com Deus vivo, e ele pôde reconhecer uma grande verdade: o que eu mais temia, o que eu mais receava me aconteceu, que era o medo, era a insegurança. Ele não tinha fé suficiente, ele não tinha convicção que Deus dá, Deus não tira, Deus dá, Deus não tem prazer de tirar, quem tirou foi Satanás. Mas ele falou: agora bem sei que o meu Deus vive, e nenhum dos planos que Deus tem para a minha vida nunca mais será frustrado.
E a Bíblia fala que Deus restaurou a vida de Jó quando este orava pelos seus amigos, que foram pessoas que oprimiram no tempo de sofrimento. Ele abençoou, porque Deus pediu, abençoa essas pessoas. E Deus restaurou e deu em dobro tudo quanto Satanás tinha roubado. E Jó permaneceu firme na fé. Ele passou por um momento de prova, foi tentado por Satanás, mas ele não sucumbiu na fé, perseverou, e Deus se manifestou na vida dele, que ele pôde dizer: te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Você pode aplaudir o Senhor? Que coisa tremenda. Antes da vitória vem a prova, e quanto maior os louros a conquistar, maior a prova que é preciso resistir. Irmãos, você está enfrentando uma grande prova, talvez na área emocional, sentimental, talvez na área profissional, eu não sei de que ordem, mas grande é a vitória que Deus tem para você. E nesse tempo de prova, o inimigo, ele está toda hora no nosso ouvido, usando pessoas e muitas vezes assoprando no nosso ouvido: desista, Deus não está nem aí, Deus se esqueceu de você. Quantas vezes chegaram os amigos de Jó falando: Deus se esqueceu de você, a esposa de Jó, amaldiçoa teu Deus e morra. Mas Jó, ele tinha a convicção: mesmo que eu estou nesse pó, eu ainda verei a Deus, eu ainda verei o Redentor, eu sei que o meu Redentor vive. Na prova ele declarou: eu estou passando por essa prova, mas no final eu verei a minha restauração no meu corpo, e eu verei a Deus. Irmãos, que você hoje diga a Satanás: eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou permanecer firme. As promessas que o Senhor tem para a minha vida, eu vou permanecer firme, inabalável na fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo que prometeu. 1 Coríntios 10, 13, fala assim, que Deus não permite uma prova que vai além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus tem o livramento, Deus tem o escape. Então, meu querido, Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe até que ponto você pode suportar, mas saiba, quando Deus permite você ser provado, e na verdade Satanás acha que ele vai acabar com a sua vida, vai aniquilar, mas quando Deus permite, porque Deus é onisciente, sabe de tudo, que no final vai convergir maturidade, experiência, em revelação que Jesus é Senhor da tua vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Certa vez, Jesus, ele passa pelo batismo, e o Espírito de Deus leva Jesus ao monte, para ser tentado por Satanás. E a Bíblia fala que Jesus, num momento de consagração, 40 dias em oração, em jejum, a Bíblia fala que Satanás se apresentou provavelmente nos finais dos dias, antes de terminar os 40 dias. Jesus estava fraco, cansado, exaurido, emocionalmente estava, imagina, em frangalhos, estava só. E Satanás fala assim: se tu és o Filho de Deus, prove, transforma essas pedras em pães, você está com fome. Se tu és, olha a bomba chamada se tu és, questionou a filiação: será que tu és o Filho de Deus? Irmãos, quando a gente está passando um momento difícil, o inimigo vem no nosso ouvido: se Deus é tão bom, por que permitiu isso? Se Deus é tão bom, por que eu fiquei desempregado? Só eu. Senhor, eu testemunhei, eu tenho falado do teu amor. Se Deus é tão bom, por que permitiu essa doença? Se Deus é tão bom, por que permitiu meu casamento chegar a esse ponto? Satanás veio com esse ser: se tu és o Filho de Deus, prove. Quando a gente está na prova, não vem as pessoas
dizer: que Deus é esse? Se Deus te ama, olha a tua situação, você está pior que qualquer um de nós. Mas Jesus respondeu com a palavra: não só de pão viverá o homem, e sim da palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás, ele é obstinado, teimoso, e chega para Jesus e fala assim: olha, pula do pináculo até lá embaixo. Levou em Jesus, não sei de que maneira, em visão, porque se você pular do pináculo do templo até onde está a plateia, onde estão os religiosos, o Senhor vai flutuar, Jesus. O Senhor vai chegar lá como o Messias, o Yeshua HaMashiach, o esperado das nações, o esperado pelo povo de Israel. Não precisa passar pelo que o Senhor tem que passar, já entra de uma forma gloriosa. Olha, Satanás, muitas vezes na prova que a gente passa, ele vem com atalho. Olha, se Deus não faz, faz assim, faz desta maneira. Meu querido, não pule etapas, permaneça firme, não aceite o palpite do diabo. A gente está passando às vezes dificuldade financeira, vem propostas indecentes para você ganhar dinheiro fácil, mas é armadilha. Há caminhos que parecem ser bons ao homem, mas são caminhos da morte. O diabo quer tirar você do propósito, o diabo quer impedir que você receba a coroa da vitória, mas você tem que correr com as regras que foram estabelecidas por Deus. Não pula a etapa, para que você chegue no final, esteja maduro para administrar a bênção que Deus vai entregar nas suas mãos. E Jesus venceu também com a palavra, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí novamente, a terceira vez: eu te darei todos os reinos da terra, porque Adão e Eva entregou os reinos da terra nas mãos de Satanás, no jardim do Éden. Mas Jesus, ele fala: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele dará culto. Porque Ele falou: se prostrar e me adorar, rapidinho, te dou tudo, todas as riquezas da terra. E Jesus respondeu com a palavra. Meu querido, você vai vencer as tentações do inimigo com a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade que é Jesus te libertará, te guardará de você desistir, de você ceder ao inimigo. E você pode também vencer resistindo ao inimigo, abrindo mão da tua vontade, dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha, porque a minha vontade carnal é desistir, é chutar o pau da barraca, porque eu não estou aguentando, mas eu vou permanecer firme, eu vou resistir. Isso fala de renunciar. Amém, queridos? Eu vejo a segunda verdade: Deus é poderoso para nos livrar do mal. A oração de Jesus em João capítulo 17, verso 15: não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Esse mal fala, guarde do maligno. Hebreus capítulo 4, verso 15 fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, Jesus sofreu todo tipo de luta. Passou momentos de fome, passou momentos de desprezo, humilhação, vergonha. Ele passou por tudo. Lá no Getsêmani, a Bíblia fala que a tentação de desistir da cruz foi tão grande que ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A noite toda ele clamou, ele estava sendo esmagado por tanta opressão. E o diabo: desista, 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 desista. Mas Jesus disse: não faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Então Jesus é o teu advogado.
é o teu intercessor que conhece o teu limite, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua dor, Ele sabe até que ponto você pode suportar, mas entenda, amados, que Jesus é o teu advogado de defesa, e Ele também é juiz, porque quando Ele pagou o preço impagável lá na cruz, Ele, como advogado, Ele se tornou também juiz de vivos e mortos. Que você clame ao Senhor e diga: Senhor, me ajude, eu não estou suportando esse momento difícil que eu estou passando, mas me ajuda, Senhor, eu não quero chutar tudo, Senhor, eu não quero retroceder, eu não quero fazer loucura, eu não quero me suicidar, Senhor, eu não quero fazer aquilo que o diabo está me induzindo a fazer, me ajuda, e o Senhor vai te ajudar, porque Ele é o teu supremo sacerdote, supremo pastor, que conhece a tua limitação, conhece as tuas fraquezas. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Romanos capítulo 8, verso 26, também o Espírito semelhante nos assiste em toda a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito do Senhor Deus se apossou da sua vida. Amados, a Bíblia fala em Salmos 91, verso 1 a 11, essa promessa se aplica para nós hoje, que você acompanhe esse texto que é maravilhoso, que certamente o Senhor vai falar ao seu coração. Salmos 91, que é uma palavra que nós temos que aplicar para a nossa vida todo dia, porque essa é uma palavra poderosa. Fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Ele é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio, pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-se-á com as suas penas, sob as suas asas estará seguro, sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Se o Espírito Santo de Deus intercede por você, se Ele ora com gemidos inexprimíveis, quando você não tem força, quando você não tem vontade de orar, porque muitas vezes a gente sucumbe às lutas e diz: Senhor, não aguento mais, eu não quero ir para a igreja, não quero orar, mas o Espírito intercede por você, meu querido. O Espírito que habita em você, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito de Deus se apossou na sua vida, e o propósito do Espírito Santo te ajudar, te fortalecer e fazer de você um cristão poderoso. Mas saiba que a luta é constante, é carne e o Espírito. A carne quer fazer tudo que agrada a Satanás, mas o Espírito luta para que a gente viva aos pés do Senhor Jesus. É uma luta constante. Mas, queridos, como nós podemos vencer essa obra carnal? O apóstolo Paulo traz uma grande verdade em Efésios capítulo 5. Você pode acompanhar comigo, que é uma palavra muito tremenda. Efésios capítulo 5, verso 18. É um texto muito conhecido, que certamente a igreja sabe de cor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor
com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, é todo dia encher do Espírito, porque se você está cheio do Espírito, você não vai dar lugar à carne. Se alguém te fechar no trânsito, ainda te xingar, você, meu querido, está cheio do Espírito, você vai reagir no Espírito, porque você sabe, por detrás está o inimigo, o safado, malandro, querendo que você abra a boca e responda com mal. Responda com palavrões, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele vence o mal com bem. Em vez de ele amaldiçoar, ele abençoa, porque ele sabe que quem está por detrás dessa pessoa aí que está oprimida é o inimigo. A nossa luta é espiritual. Então, meu querido, uma vida cheia do Espírito, ela prevalece, e pode vir um inimigo por um caminho, por 7 caminhos vai fugir, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, quando chega a hora da prova, ele não teme mal algum, porque ele sabe, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará, me atende, pode fazer macumba, bruxaria, trabalho na esquina, na mata, na cachoeira, tudo que vier contra mim, Deus vai transformar a maldição em bênção, porque eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Meu querido, você está debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus te protege, é uma arma defensiva, e o nome de Jesus é uma arma ofensiva, ninguém prevalecerá contra a sua vida. Então tome posse dessas verdades. Eu vejo aqui a terceira verdade: devemos fazer a nossa parte, livra-nos do mal. Jesus traz um alerta, Mateus 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos foram exortados por Jesus, orai, orai por mim, porque chegou a hora da grande batalha, eu estou agora para enfrentar uma grande batalha no Getsêmani, eu peço, intercedam por mim. E a Bíblia fala que o peso era esmagador, um peso de opressão era tão grande que eles não oraram, não conseguiram orar 1 minuto por Jesus. E Jesus 3 vezes chega até eles e fala assim: nem 1 minuto vocês oraram por mim? E Jesus traz esse alerta: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, hoje o Senhor fala para mim e para você, o ano está difícil, nós estamos chegando no final de ano, as pessoas estão pessimistas, os comentaristas estão pessimistas, e nós estamos sendo engolfados por tanta incredulidade, mas hoje o Senhor fala para mim e para você: vigiai e orai, e creia que o Senhor que comanda a sua vida, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina, porque Ele comanda a sua vida. Você está debaixo do governo do Senhor, que é um governo justo, e o Senhor tem a provisão para você, que é o pão de cada dia, não vai faltar para você, porque Ele é teu supremo pastor, e nada te faltará. Então não dê lugar ao diabo, aceitando as mentiras e retrocedendo, em vez de ser uma pessoa de fé, louvar a Deus, em vez de estar sendo uma pessoa que está contagiando os outros. Meu querido, não seja contagiado pelo desânimo, porque o desânimo contagia as pessoas e deixa as pessoas mais derrubada, mas uma pessoa cheia do Espírito, que anda a Deus, que anda com Deus, que conhece a Deus, no tempo de escassez, ele pode dizer: o Senhor é o meu supremo pastor, e não vai me decepcionar, porque o pão de cada dia, o Senhor tem para mim. Ele tem a provisão diária. Amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o amanhã está nas mãos do Senhor, porque Ele começou uma boa obra. Estou plenamente que Ele é poderoso para cumprir essa boa obra. Deus vai cumprir essa boa obra na sua vida, meu querido. Então não dê lugar ao diabo, não retroceda, não fique amuado, não fique frio espiritualmente, nessa apatia, salvo sentado satisfeito.
e declare: Senhor, este ano é o ano da virada na minha vida, Senhor. Eu vou entrar nas campanhas, vou orar nos mover de oração. Ó Senhor, vou começar a subir no monte, eu vou estar em todas, porque eu não aceito a derrota na minha vida, porque o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez, e eu vou fazer a minha parte, e Ele vai me ajudar. Então, meu querido, levanta a cabeça, sacode o lombo, porque Deus quer fazer maravilhas na tua vida, mas faça a tua parte. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. O mal é o Satanás que quer ver você oprimido, em depressão, derrotado, e Jesus olha para você e diz: puxa, já fiz tudo lá na cruz. Filho, já dei todos os recursos que você precisa para viver uma vida plena nesta terra. Querido, você tem 9 dons espirituais à tua disposição. Você tem o Espírito do Senhor, a terceira pessoa da Trindade. Não é menos Deus que o Pai, não é menos Deus que o Filho. É o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você, quer comandar você. Então não ande por sentimento, não deixe o inimigo estabelecer fortalezas de medo, incredulidade, questionando se Deus é bom, por que está permitindo tudo isso na minha vida. Meu querido, as aflições do tempo presente não são para comparar com aquilo que Deus tem reservado para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá no amanhecer na sua vida, meu querido. Atrás da nuvem negra há um sol que brilha, o sol da justiça. Então Deus quer te dar uma visão de águia, para que você enxergue longe. As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, na terra dos viventes. Eu vou experimentar o melhor que Deus tem para a minha vida. Deus tem o melhor. Devemos fazer a nossa parte, crer, vigiar, orar, se consagrar, buscar o Senhor em todo o tempo. Tiago 4,7, resistir ao diabo, ele tem que fugir de você, porque maior aquele que está contigo. 1 João 4,4, maior aquele que está contigo é o Espírito Santo de Deus. Eu vejo uma verdade aqui, a Bíblia fala de José, um moço que com 17 anos recebeu um sonho, que ele seria governador, e de repente os seus irmãos se levantaram, Satanás fomentou no coração dos seus irmãos, vão acabar com esse sonhador, jogaram ele no poço. Depois ele já estava no deserto, e logo já estava servindo a casa de Potifar, como um administrador da casa. E a mulher de Potifar botou o olho naquele moço e disse: eu levo esse moço para a cama, que o meu marido já não está dando conta do recado, eu vou, olha como o diabo faz, e mandou o marido lá caçar viadinho, caçar javali, para bem longe, dispensou todos os funcionários, olha que mulher bacana, e só José ficou trabalhando, e a mulher vem com tudo, mas a Bíblia fala, José fugiu do pecado, fugiu. Por conta da sua atitude de José, José acabou preso. E Satanás certamente, seu fanático, sou doido, olha aí, que ser firme com Deus, olha aí, Deus te colocou na prisão. Mas logo da prisão se tornou governador. José foi provado e aprovado e disse: Satanás, eu não abro mão das promessas, do sonho que Deus tem para a minha vida. Eu vou ser governador, Deus vai me usar para abençoar milhões de pessoas. Eu não abro mão por 10 minutos de prazer. E a Bíblia fala que Deus levantou José para se tornar governador, e ele se tornou um homem poderoso na terra, que preservou toda a sua família, preservou o Egito da fome, preservou nações vizinhas da fome, porque este homem foi temente a Deus, não cedeu à tentação. Meu querido, não ceda à tentação, olha para Jesus, olha para as promessas do Senhor e creia que o que Deus tem para você é muito maior e melhor do que você imagina. Amém, querido? E eu quero terminar essa palavra, que a Bíblia fala
1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele que está de pé, olha, cuidado para que não caia. E hoje foi falado através das canções, tudo que eu estou ministrando, tudo mensagens maravilhosas que testifica que nós devemos trazer à memória tudo aquilo que pode trazer esperança. Primeiro, está passando luta, traga a memória. Deus tem algo muito grande na minha vida, eu vou ser fiel. E sonde o teu coração todos os dias, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Se houver algum caminho mau, Senhor, sonda meu coração, porque eu quero me arrepender, porque eu não quero dar gancho ao diabo, não quero dar oportunidade ao inimigo, porque ninguém está livre do pecado, ninguém está livre de ser tentado. Um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não deixe ele fazer ninho e botar os seus ovinhos. Amém, querido? Sujeitai-vos a Deus, mas resistir à tentação e ela fugirá de vós. Perdeu o sono, em vez de você ligar a televisão, que de madrugada só tem coisa feia, só tem pornografia, não faça isso, desliga, vai orar, vai ler a palavra do Senhor. Em vez de correr para a geladeira, corra para a palavra do Senhor. Você está sendo tentado por causa da internet, você está em adultério virtual, decida: eu quero seguir ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel à minha esposa, porque ela é fiel para mim, eu vou ser fiel a ela. Meu querido, nós estamos chegando ao tempo que Jesus está às portas, Jesus está para buscar a sua noiva. E hoje o Senhor fala para a sua noiva: em todo tempo seja alvo as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça, vigiai e orai, porque Jesus está às portas e Ele quer levantar uma igreja poderosa, uma igreja que marcha contra a cidadela de Satanás, uma igreja que vai implantar o reino de Deus, uma igreja que vai viver o evangelho da contracultura, uma igreja que vai salgar, que vai ser luz nessa terra, que vai trazer o reino na terra, uma igreja que tem caráter, vive o que prega e prega o que vive. São esses que farão a diferença, como os discípulos de Jesus, homens simples, iletrados, mas conquistaram o mundo com um evangelho do poder, uma vida pautada nas promessas, nos princípios da palavra do Senhor, que os demônios eram expulsos, cidades eram ganhas para Jesus, e eles se tornaram baluartes na fé, heróis da fé. Muitos foram mortos, martirizados, mas não negaram a fé, foram até o fim. Então, que você receba esta palavra. Não, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Que essa tua oração seja todo dia: Senhor, me guarde meus olhos, guarde meus ouvidos, porque são portas de entrada da alma. Eu quero, Senhor, santificar meus olhos. O que eu vou ver, Senhor, eu quero, Senhor, que tenha a tua aprovação, porque se isso que eu estou vendo vai ser cilada, laço, eu vou cortar o mal pela raiz, porque eu decido, quero andar em santidade, eu quero viver um evangelho da cruz. Amém, queridos?